Então vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. Vamos colocar em pé, irmãos? Primeiro Reis, capítulo 11, versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 13 e depois do 26 ao 40. Diz assim: O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que eu te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e te darei a teu servo. Todavia, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Agora você vá para o capítulo 11 mesmo, só que no 26. Diz assim: Também Jeroboão, filho de Nebate, eframita, de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, rebelou-se contra o rei. Esta é a história da revolta de Jeroboão contra o rei. Salomão tinha edificado os terraços de apoio e cerrado as brechas da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era valente e capaz, e vendo Salomão que o jovem era trabalhador, colocou-o sobre toda a carga da casa de José. Por esse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este estava com uma capa nova. Os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: vê, rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Farei isto porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Não andaram nos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, deixá-lo-ei governar durante todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a ti. A seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe pôr o meu nome. Todavia, quanto a ti, eu te tomarei,
e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo. Eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi. E te darei Israel. Afligirei a descendência de Davi por causa disto, mas não para sempre. Salomão procurou matar a Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até que Salomão morreu. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa palavra. Nós já sentimos a Tua graça através dos cânticos, os testemunhos. Já Te adoramos, Deus. Mas neste momento nós precisamos ouvir a Tua doce voz. Espírito Santo de Deus, usa-me para falar com a Tua igreja, com o Teu povo, através da Tua palavra, Senhor. Senhor, unge os ouvidos de cada um que está aqui, daqueles que ouvirão esta palavra, para que ouvindo, Senhor, guarde no seu coração os princípios maravilhosos que aqui estão contidos. Em nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Pode se assentar, irmão. Salomão, como nós vimos na semana passada, foi um grande rei de Israel. No reino de Salomão, Israel cresceu politicamente, foi um reinado de paz, um reinado próspero, foi construído o templo no seu reinado. Ou seja, Salomão foi realmente, historicamente, o maior rei de Israel. Porém, Salomão não se atentou para um grande problema seu. Salomão não cuidou de um problema sério que ele tinha. Salomão teve várias mulheres, casou com várias mulheres. E, a princípio, esses casamentos eram feitos para ter paz com os outros povos. Então ele casou com a filha do faraó, por exemplo, e aí celebrou uma paz entre o Egito e Israel. Só que não parou por aí, ele continuou fazendo isso a vida inteira. E esses casamentos traziam para dentro de Israel o quê? O culto das mulheres com as quais ele tinha se casado. Essas mulheres faziam dentro do palácio cultos aos seus deuses. E teve uma hora que isso começou a sair do palácio e começou a tomar as ruas, tomar as pessoas. E Deus repreende Salomão. Deus repreende Salomão. O texto diz que o próprio Deus, não foi nem um profeta, o próprio Deus repreende Salomão por 2 vezes. Mas Salomão não tratou desse problema, não levou este problema a sério, e a idolatria tomou conta dele, de sorte que o próprio texto fala que ele mesmo estava prestando culto a essas divindades, e não ao Deus eterno. E no texto que a gente leu, Deus fala então, ok, os seus dias como rei de Israel, da tua descendência, estão contados. Por amor ao teu pai, isso não vai acontecer no teu reinado, mas o teu filho não herdará o reino de Israel. E foi decretado que Salomão não seria mais, a descendência de Salomão não seria mais rei em Israel, somente em Judá. Israel era dividido em 12 tribos. 10 ficariam sem o reinado de Salomão, seu filho, e apenas as menores, a Judá, que era uma grande tribo, e uma menorzinha, que era Benjamim, ficaria sob o reinado do filho de Salomão.
Bom, e Deus fala que dará o reino dele a um servo de Salomão. E aí, este servo, a qual Deus se refere aqui, é um rapaz chamado Jeroboão. E aí um profeta encontra Jeroboão e profetiza para ele: Deus te escolheu para ser rei em Israel. E conta toda essa história para Jeroboão. Jeroboão era um homem trabalhador, batalhador, já tinha se levantado, o texto diz, contra isso em Israel. E Salomão achou ele uma pessoa laboriosa, trabalhadora, e tinha colocado ele sobre a casa de José, ali para ser chefe dos trabalhadores ali que faziam um serviço pesado. Só que Salomão fica sabendo que foi profetizado isso para Jeroboão, que Jeroboão vai ser o rei de Israel. E aí, quando a pessoa já está errada e não se reconcilia, como o próprio texto sagrado diz, um abismo chama outro abismo. E aí Salomão, que teve um reinado inteiro de paz, começa a perseguir a Jeroboão. Este, por sua vez, tem que fugir para o Egito. É isso que o texto nos diz. Foge para o Egito para não morrer. E fica lá, no Egito, até que Salomão morresse. Quando Salomão morre e Jeroboão fica sabendo, no capítulo 12, o texto diz que ele vai se encontrar com o filho do Salomão, que agora é o herdeiro do reino. E ele vai falar, vai tentar conversar com o filho do Salomão: olha, teu pai, ele pesou muito os impostos sobre nós do norte. Não faça isso. Jeroboão até aqui está agindo certinho, não está fazendo nada de errado. Teu pai, ele pesou muito a carga tributária sobre nós, alivia um pouco isso. E eles se despedem, e o Roboão, que é o filho de Salomão, vai se consultar com os anciãos, os mais velhos. E os anciãos falam para ele: faça isso, faça o que eles estão pedindo. E aí a gente vai ter um reino de paz. E aí o filho de Salomão vai e se consulta com os jovens, os mais jovens. E os mais jovens dão o conselho contrário do que os mais velhos. Que nada, vai lá e se o seu pai afligiu eles, aflige o dobro. E aí Roboão fala: eu vou fazer isso então, eu vou seguir o conselho dos mais jovens. E fala isso para o Jeroboão, que é o que recebeu a profecia de Deus. Fala essa que, olha, meu pai afligiu vocês, eu vou afligir em dobro, vou afligir mais ainda. E aí o que acontece? O reino do norte, as tribos do norte decidem que vão se separar então de Jerusalém, do filho de Salomão, do herdeiro do reino de Salomão, por causa dessa postura dele. E aí a profecia então se cumpre. A profecia que Deus havia dito ao Jeroboão: olha, você será rei em 10 tribos, se cumpre. Ele então é nomeado rei de Israel, só não sendo rei de Jerusalém, Judá. O resto do norte, a parte maior do país, as 10 tribos, ele foi proclamado rei de Israel. A profecia se cumpre, só que aconteceu um problema. O Jeroboão também falhou feio. O que acontece? Vamos ler lá no capítulo 12, versículo 25. Mesmo o capítulo 12, né? Versículo 25. Depois que Jeroboão foi feito rei de Israel, das 10 tribos, olha só o que ele apronta. Então, Jeroboão, filho de Siquém, na região montanhosa de Efraim, habitou ali. Dali saiu e edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi.
se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Jeroboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez bezerros de ouro e disse ao povo: é muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado ao povo, e o povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Então olha só, o Jeroboão, que foi feito rei de Israel, das 10 tribos de Israel, ficou com medo. Falou: olha, eu sou rei aqui de cima, a parte de cima de Israel todinha. Israel é assim, uma coluna, né? Então aqui a gente pensa em Judá, e a parte de cima todinha ele era rei. Só que a parte de baixo, que era a parte sul, era onde ficava o templo. E era onde o povo deveria ir adorar a Deus, deveria ir pedir perdão pelos seus pecados e adorar a Deus. O que ele pensa? Ele pensa o seguinte: olha, eu sou rei aqui da parte de cima. Só que quando o povo for lá para baixo adorar a Deus, lá em Jerusalém, o que eles vão fazer? Eles vão voltar-se para Roboão, eles vão falar: poxa, Roboão é o nosso rei, é o filho de Salomão. E aí eles vão pegar e vão me matar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um templo aqui para nós, eu vou colocar, dá muito trabalho para vocês irem até lá. Então, faz o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro, vocês adoram esse bezerro de ouro a partir desse momento. Esse bezerro é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. É isso que acontece. E ele faz isso. E isso se torna um pecado terrível diante dos olhos do nosso Deus. Deus manda um profeta para falar com ele, mas no final, no capítulo 13, versículo 33, abre aí sua Bíblia, capítulo 13, versículo 33, olha só o que acontece com Jeroboão. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. Qualquer que o queria, consagrava sacerdote nos lugares altos. Esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual a levou à sua destruição e à extinção da face da terra. Então, o profeta foi levantado, aconteceram mais algumas coisas, mas mesmo assim, Jeroboão continuou no seu pecado, persistiu no erro, e depois, futuramente, levou todas essas tribos à destruição. O reino do norte inteirinho. Irmãos, essa história ela é riquíssima. Ela tem um grande aprendizado para nós, para mim e para você. A primeira coisa que a gente enxerga aqui nessa história é que Deus não é cúmplice do pecado. Não importa quem seja a pessoa que esteja nele. Salomão, grande homem de Deus, foi assim um rei maravilhoso para Israel. Grande rei. Só que Deus não é cúmplice do pecado de ninguém. Deus não tem os seus queridinhos. Se é um pecado deliberado, ou seja, um pecado que a pessoa está fazendo porque ela quer fazer, e não está nem aí, nem para Deus e nem para os outros, o Senhor, Ele não é cúmplice desse pecado. Não importa quem seja esta pessoa, se é Davi, se é Moisés, se é Abraão, se é Paulo, se somos nós. Deus não é cúmplice. E Deus, Ele vai até essa pessoa para confrontá-la com o seu pecado. Deus, Ele vai exortar quem quer que seja
para que haja o arrependimento. Porque ele não compactua, ele é santo, completamente santo. Ele não compactua com o pecado. Então o que a gente pode ver é isso, em Salomão, é este grande aprendizado que a gente tem. Não importa que você foi o maior rei de Israel, não importa que no teu reinado Israel teve um reino de paz e um reino próspero. Você está em erro, Salomão, e você precisa se arrepender. Irmãos, quantos hoje, nos nossos dias, agem como Salomão? Porque Deus fez grandes coisas através de suas vidas. Deus levantou e salvou multidões através de fulano ou ciclano. A pessoa, ela entra de achar que ela é mais do que o outro. E, portanto, Deus tem que dar privilégios a ela, pois, olha, Deus, olha o que eu já fiz pelo teu reino. E quantos hoje, que antes eram usados por Deus, estão prostrados diante de deuses estranhos, como Salomão estava? Na história de Jeroboão, também nós podemos aprender muita coisa. Muita coisa. Irmãos, Apocalipse 5 diz que nós somos reis e sacerdotes. Olha lá, vamos ler. Apocalipse 5, 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5, o versículo 9. Vamos ler o 9 e depois o 10. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e toda língua, e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, a Bíblia diz que eu e você, por causa do sacrifício de Jesus, não por causa de nós, os nossos méritos, por causa da nossa santidade, por causa da nossa beleza, não, nada disso. A Bíblia diz que por causa de Jesus, Deus nos constituiu reino, reis e sacerdotes. E diz que nós reinaremos com Ele. Paulo diz que, em Efésios, que nós, por causa da grandiosidade da obra de Cristo, Ele nos elevou às regiões celestiais, e nós reinamos com Ele. Isso é o que a Bíblia diz sobre nós. Bom, vamos voltar para o Jeroboão. Sabe qual foi o problema do Jeroboão? É que Deus falou assim para ele: Jeroboão, você vai ser rei. Eu estou te constituindo rei. O grande problema é que Jeroboão não confiou 100% naquilo que Deus falou para ele. Não confiou. Ele não confiou 100% na palavra empenhada de Deus. Ele não confiou 100%. No primeiro momento parece que ele acreditou, mas na primeira dificuldade, ele não confiou. E essa desconfiança produziu no coração dele uma ansiedade terrível. E essa ansiedade fez ele agir por conta própria, esquecendo que quem prometeu que ele seria o rei de Israel, não foi ele, não foi homem, mas foi o próprio Deus de Israel. Se Deus prometeu para Jeroboão, ele deveria descansar nesta promessa. Bom, está uma bagunça isso aqui. Eu fui eleito rei, está mesmo, uma bagunça. Eu fui eleito rei das 10 tribos. Só que é o seguinte, essas 10 tribos têm que descer até Jerusalém, isso está bagunçado.
Realmente, olhando humanamente, está bagunçado. Só que Deus, para Deus, nada é impossível. Deus sabe a maneira que Ele agir. Se Ele prometeu, aquilo que Ele prometeu ia se cumprir. E essa ansiedade fez ele agir por conta própria. E essa ação por conta própria foi um grande desastre na vida dele. Queridos, isso pode ocorrer conosco. Nós podemos não acreditar no que Deus diz sobre nós. Deus disse a mesma coisa para mim e para você. Vocês são reis e sacerdotes. Vocês estão assentados nas regiões celestiais. Olha que coisa linda que Deus fala sobre você. Olha que coisa linda Deus fala sobre nós. O sacrifício de Cristo nos constituiu reis e sacerdotes para reinarmos juntamente com Ele nas regiões celestiais. E um dia estar com Ele eternamente. Novos céus, nova terra. Só que acontece que muitas vezes nós podemos não acreditar naquilo que Deus fala sobre nós. Nós podemos não acreditar. Por quê? Porque a nossa situação presente pode estar uma bagunça também. A nossa situação presente pode não estar muito animadora, como já de Jeroboão não estava. Olha, Deus, não estou entendendo esse negócio. Por que não fez o contrário? Eu reino sobre o sul e eles vão para o norte. Aí ficava tudo certo. O sul tem o templo, eu reino sobre o sul, eles vêm aqui, cultuam e nós vamos viver em paz. E eles que se veem lá para cima, foram eles que pecaram. Foi Salomão que pecou. Por que isso? Eu fico lá no norte e aí o meu povo tem que vir e adorar no sul. Por quê? Está meio confuso isso. E às vezes nossa vida também pode estar assim. Deus está falando para você, olha, você é rei, você é sacerdote, você está sentado nas regiões celestiais. Você foi constituído reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. E aí você olha para a tua vida e a tua vida não está muito animadora, Deus, mas olha, não está aparecendo isso. Não está aparecendo isso, as coisas não estão desenrolando dessa forma. E aí, então, você pode tentar resolver como Jeroboão tentou, da sua maneira. Porque a falta de confiança vai gerar o quê? Ansiedade. A falta de confiar nas promessas de Deus vai gerar o quê? Ansiedade. E a ansiedade, ela gera o quê? Precipitação. A desconfiança de Jeroboão trouxe uma ansiedade terrível para ele. E essa ansiedade fez ele agir com precipitação. Vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer um bezerro, vocês adoram aí, a partir de agora esse é o seu Deus e está tudo certo. Muitas vezes a gente pode fazer da mesma forma. Não confiar em Deus, nas promessas que Deus diz sobre nós. Sabe de uma coisa, a coisa está meio desanimadora, o negócio está meio complicado, eu vou agir do meu jeito mesmo, e eu vou lá na igreja, mas as coisas vão ser do meu jeito. Eu vou agir agora do meu jeito. E aí nós podemos cair em idolatrias modernas. Meu jeito, Deus, é o seguinte, eu vou fazer do meu trabalho, meu Deus, e meu braço é o meu sustento, e é isso que vai acontecer, as minhas decisões, eu não vou me preocupar com o que o Senhor pensa ou deixa de pensar. Isso é idolatria, é o bezerro de ouro moderno. Irmãos, por isso Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi, que era pai de Salomão, ele não foi lá uma pessoa corretíssima em sua vida. Também pisou na bola como os outros. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus,
Primeiro, que a gente tem que comparar Davi com o Jeroboão aqui. Deus falou para o Jeroboão que ele seria rei. Deus falou a mesma coisa para Davi lá atrás. Falou, Davi, ele era um garoto ainda, um adolescente. Davi, eu rejeitei Saul e você será rei sobre Israel. Mas as coisas não foram do jeito que Davi pensou que seria. Passaram-se anos e anos. Davi perseguido por Saul, fugindo, se escondendo em caverna. Até que um dia o Saul fica à sua frente sem ver Davi. Davi com uma espada. Ele não era fácil ele acabar com aquele negócio todo ali, aquela perseguição. Afinal de contas ele era vítima, ele estava sendo perseguido. Ele falou, eu não tocarei no ungido do Senhor. Eu não me precipitarei. Deus vai fazer do jeito que Ele quiser. E Davi foi, no tempo certo, coroado rei de Israel. Mas Davi também cometeu pecados terríveis na sua vida. Mas a diferença crucial entre Davi, Salomão e Jeroboão é que os dois, quando foram confrontados por Deus, resolveram ficar do mesmo jeito. Davi, quando foi confrontado por Deus, olha, você está em pecado. Davi se humilha e pede perdão a Deus. Essa é a grande diferença. É por isso que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele teve uma vida irrepreensível, não. Mas por causa da sua transparência diante de Deus e pela sua ciência de quem ele era e de quem Deus era. Se hoje, queridos, você está bem, a sua vida está tranquila diante de Deus, você sente a presença do Senhor, você busca a Deus, você tem confiança na palavra de Deus, que Ele empenhou, no que Ele fala sobre você. Se você tem, mesmo apesar das tribulações da vida, você continua firme, buscando a presença de Deus, continue assim. Não seja como Salomão. Quando o Senhor falar alguma coisinha que você precisa mudar, fala, Senhor, eis-me aqui. Me dá forças para mudar aquilo que eu preciso mudar em mim. Continue buscando o seu Deus todos os dias, porque Ele é a razão da sua existência. Agora, se você já não confia mais em Deus, se você tem vivido conforme a tua vontade, o teu coração, se você tem andado desprezando a palavra de Deus, desprezando aquilo que Deus fala sobre você, se você tem voltado para as idolatrias modernas da nossa geração, os bezerros de ouro dessa geração, eu digo para você, ainda é tempo de se arrepender e voltar a Deus, porque o final daqueles que ignoram a vontade de Deus e a palavra de Deus não é dos melhores. Se você tem andado desprezando a vontade de Deus, nesta noite, em nome de Jesus, volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Seja como Davi. Se arrependa dos seus erros e procure viver transparente diante de Deus. Não esconda nada do teu Deus. Deus está aqui nesta noite. E Ele quer fazer com que você não tenha o final de Jeroboão nem de Salomão. Ele quer que você tenha o final de Davi, e olhe para você, este homem, esta mulher, é segundo o meu coração, não porque ele e ela é perfeito, mas porque ele e ela chegam-se à minha presença sem máscara, e se arrependem quando falham, e me buscam sempre,
e consideram a minha voz sempre. É preciso confiar na palavra que Deus empenhou ao seu respeito, ao meu respeito, para que vivamos em paz, sem a ansiedade de vivermos por nós mesmos. Curve a sua cabeça. Senhor Deus eterno, essa palavra traz grande ensinamento para nós, Senhor. Deus, que nós possamos confiar naquilo que o Senhor fala de nós, que nós somos reis e sacerdotes. Confiar, Senhor, que o sacrifício de Jesus Cristo nos elevou às regiões celestiais. Que o sacrifício de Jesus nos levou a outro patamar diante da Tua presença. Apesar das dificuldades da vida, das aflições e das angústias, é isso que o Senhor fala de nós. Nos ajuda a confiar em Ti, Deus. E agir por essa palavra Tua, e não pelo nosso coração. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos, bem forte.